A manchete é: fiscal de contrato da vacina superfaturada diz que não, ela não tinha obrigação nenhuma de fiscalizar nada. Se a sua função fosse eliminada da administração pública, a senhora acha que ia fazer alguma falta? O básico você provavelmente já sabe. O governo brasileiro deixou laboratórios como a Pfizer no vácuo porque queria comprar a Covaxin, uma vacina indiana superfaturada. Por que a Covaxin? Porque essa vacina, ao contrário da Pfizer, contava com uma atravessadora no Brasil e uma outra em Singapura, paraíso fiscal. Quando passaram pela CPI, os irmãos Miranda, um deputado, outro funcionário do Ministério da Saúde, disseram que eles levaram esse fato ao conhecimento do presidente da República. Bolsonaro teria dito que o cabeça do esquema de corrupção era o Ricardo Barros, deputado que é o líder do governo na Câmara Federal. Aí o Bolsonaro disse também que não podia fazer muita coisa a respeito, não. Aí ele cita pra mim assim, vocês sabem quem é, né? Assim, vocês têm... O presidente fala isso? Ele sabe que ali é foda, né, e tal. Se eu mexo nisso aí, né, você já viu a merda que vai dar, né? Assim mesmo. Quando é confrontada com a existência desse esquema, a CPI se vê obrigada a ouvir todos os envolvidos. Entre eles, a Regina Célia Oliveira, chegando aí, ó. Ela prestou depoimento dela no dia 7 de julho, terça-feira. A Regina é servidora de carreira do Ministério da Saúde, chegou lá por concurso público, mas foi o Ricardo Barros, o suposto mentor do suposto esquema, foi ele quem colocou ela na função de fiscal de contratos. Então, era a tarefa da Regina fiscalizar esse contrato estranhíssimo da Covaxin. Agora, o quão estranho era esse contrato? A Simone Tebet explica. Estamos falando de falsidade ideológica formulada por alguém. Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês, né? Talvez o mais desmoralizante dele seja o 17. No lugar de preço, price, está prince, né? O preço do príncipe é de $15, não o preço, não é preço, né? O príncipe aqui tá com um valor fixo de $15 e uma série de irregularidades. CEO, que tá companhia em português. Então aqui tá uma mistura, eu acho que é um dialeto que só eles conhecem, né? Tá um porto-inglês aqui que não dá para entender, seu relator. E ó, isso nem é o pior, hein? No documento existe uma divergência sobre o número de doses que o Brasil estaria comprando. Uma hora é um número, outra hora é outro. E esse é um sinal quase inequívoco de que na real não tinha vacina nenhuma. Era só um golpe mesmo para roubar o seu dinheiro. O Brasil não ia receber Covaxin coisa nenhuma. Mas vamos ao mais grave. As doses ali, eles colocam que são 300 mil caixas com 16 ampolas cada, e cada ampola dá para uma dose. Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4.800.000 doses, e não 3 milhões como está aqui. Esse documento, senhora Regina, embora não seja a senhora, não poderia ter passado pelo Ministério da Saúde, porque é um documento que diz que ora o Brasil vai receber 4.800.000 doses da vacina, e ora vai receber 3 milhões de doses. Tem mais! Quem forjou esse documento aí não fazia questão de ser consistente em nada. As vacinas, que não existiam, ora elas seriam entregues de navio, ora elas seriam entregues de avião. Não se sabe e dana-se, porque não existia vacina nenhuma mesmo. Tem um erro grave de relação comercial, que ora eles chamam de CIF, ora eles chamam de CIP. Um vem por navio, senador Humberto, o outro vem por aéreo. Então, ora eles falam que o produto vem por navio, ora eles falam que o produto vem por aéreo. Ora, esse não é um erro comum. Então, vamos lá. A Madison emitiria uma nota fiscal, sendo ela de Singapura, paraíso fiscal, onde a língua inglesa é amplamente divulgada. A conclusão aí é óbvia. Esse documento foi feito no Brasil por alguém que não falava língua inglesa, mas que, em compensação, era fluente na linguagem da picaretagem. Percebendo isso, restava a CPI perguntar para a fiscal do contrato o óbvio. Será que ela não percebeu que tinha alguma coisa errada? Diz ela que não. Tudo isso aí é normal.
A senhora não achou esse processo muito atípico? Não achei nada atípico dentro do processo. Então é recorrente. Só um minutinho. Só um minutinho. Senhora, eu perguntei se a senhora achou, não achou um pouco atípico. Então a senhora disse que não acha atípico. Em relação à minha função de fiscal, fiscalizar a execução do contrato, não teve nada atípico. Não é atípico. Não é atípico. Ações unilaterais de uma parte. Só um minutinho, senador. Então isso aí existe em vários contratos com o Ministério da Saúde esse tipo de comportamento. O contrato diz uma coisa, aí o fornecedor diz outra, a senhora aceita, como fiscal, a senhora é fiscal do contrato. Se a senhora não acha atípico, quer dizer, isso é o modus operandi dentro do Ministério da Saúde. Toda hora se faz, contrata isso, vamos entregar 1 milhão de luvas. Não, nós só temos 500 mil, aí entrega as 500 mil. Então tá, aquele contrato exigindo pagamento antecipado por uma quantidade de vacinas, que uma hora é X, outra hora é Y, que uma hora vai ser entregue de navio, outra hora de avião. Esse contrato é completamente normal, segundo a fiscal, segundo a Regina. Será que ela chegou a essa conclusão sozinha ou será que ela foi pressionada por alguém a achar que estava tudo ok? Caso Vossa Senhoria tivesse paralisado o processo como fiscal de importação da Covaxin, neste caso concreto, havia o risco de ser exonerada da função comissionada que exerce? Eu desconheço essa informação. Havia pressão sobre o andamento do processo? Alguém falou com a senhora? Nunca sofri pressão. Ou tudo foi iniciativa da senhora? Nunca sofri pressão em relação a esse processo. Ninguém lhe falou sobre esse contrato? Nunca recebi nenhuma pressão em relação a esse processo. Não, eu estou perguntando, alguém lhe falou sobre esse contrato? Não. O superior hierárquico, ou inferior hierárquico? Ninguém nunca lhe falou? Não, senhor senador. Sem citar o nome de quem quer que tenha pedido para ela deixar o contrato suspeitíssimo passar, o que restou para Regina foi empilhar uma desculpa em cima da outra. Primeiro, que ela não viu nada de errado no contrato. Segundo, que ela não viu porque essa função não era dela. Terceiro, que se tinha algo de errado mesmo no contrato, ela fez um relatório lá, ela até fez um relatório afirmando isso. Ela só não apresentou o relatório. E eu não entendo mais nada. O que é fiscal de contrato? O que é ser fiscal de contrato, senhora Célia? A função do fiscal de contrato é fiscalizar a execução, acompanhar a entrega em relação ao cronograma, se está dentro do cumprimento do cronograma, autuar por meio de notificação à empresa, informando do atraso e sugerir sanções. E quais foram as sanções que a senhora sugeriu à Precisa? No meu relatório, depois de descumprido... Seu relatório depois que a CPI foi aberta, correto? Não, meu relatório tinha sido feito antes. Ele só assinou... Não. Eu só assinei depois porque eu estava de férias. Eu não poderia assinar antes. Não, mas como é que a senhora faz um relatório e só faltava assinatura, a senhora sai de férias e não assina? Porque um relatório feito por mim... Eu assino na hora que concluo. Já deve ter dado para perceber que não adianta perguntar muita coisa para Regina. Alguém que normaliza e naturaliza contradições. Ela naturaliza as contradições do contrato que ela tinha que fiscalizar e ela naturaliza as contradições das desculpas que ela oferece para a CPI. Ainda assim, os senadores insistiram, tentaram arrancar informações dela. O Alessandro Vieira quis saber por que ela deixou esse cambalacho tão óbvio aí passar. Olha, quase deu confusão, hein? Essa é a realidade dos fatos. E eu lamento muito, né? Eu sempre espero muito mais do servidor público brasileiro, porque como servidor há 20 anos, eu sei da qualidade, do empenho da imensa maioria. E fica a dúvida, eu não consegui esclarecer, qual é o caráter da sua posição. O que acontece? Caráter no sentido de razão, motivo, natureza. Não estou questionando o seu caráter, do seu ponto de vista de moralidade. Né? Qual é a razão para essa postura? Eu não concordo com as suas palavras. Com quais delas? Se a senhora puder ser específica. Porque... Quando o senhor questiona acerca do meu caráter enquanto técnico. Não, ele fez questão... Veja, eu procuro me expressar em português. Português é a língua pátria. A minha língua também é português. Não é das melhores, me permita. Regina, só um minuto. Preste atenção. Quando eu digo quero entender o caráter do que a senhora fala, eu ainda faço a ressalva. Exatamente. Não confiando na sua capacidade de entender o que eu estou falando, eu me dou ao trabalho de ressalvar. E seu advogado ao lado, assente com a cabeça.
Eu não estou falando caráter sob o ponto de vista moral. Foi taxativo, textual. Não sou. Dona Regina, Então, por gentileza. eu estou questionando seu caráter e moralidade. O senador Alessandro Pelo amor de foi Deus. claro em relação a isso. Ora. Ainda fez ressalva. Não teve nenhuma ofensa ao seu caráter. Vai se colocar como vítima, não existe nenhum questionamento com relação ao seu caráter sob o ponto de vista de moralidade. Agora, eu tenho dúvidas e mantenho as dúvidas de entender a motivação para essa postura adotada. A verdade é que a sessão terminou sem que esse porquê fosse encontrado, sem que essa motivação fosse compreendida. Talvez para não se incriminar, talvez para não incriminar mais alguém, a Regina tenha tentado passar a imagem de uma funcionária incompetente. Incompetente em muitos sentidos, porque ela era fiscal que não tinha a competência, não tinha a obrigação de fiscalizar. A Elisiane Gama sugeriu uma acariação entre a Regina e o Miranda, que denunciou o superfaturamento dessa vacina aí que jamais seria nem entregue mesmo. E aí, a senadora Elisiane, ela fez uma pergunta muito necessária. Entre uma fiscal como a Regina e ninguém fiscalizando nada, tem alguma diferença? E Mas o que a senhora fez? é de competência da divisão de importação fazer essa análise. E por que a senhora não informou? Por que a senhora não denunciou esse fato? É uma das competências na administração pública do servidor. Constatada uma irregularidade, uma inconformidade, ele tem que informar a sua autoridade imediata superior. No checklist apresentado pela divisão de importação, ele deveria ter colocado esse item para análise. Este item não me foi questionado. E mesmo assim a senhora não teve nenhuma atitude para ser feita, dona Regina? Nesse momento, não. Dona Regina, veja bem, deixa eu fazer aqui uma pergunta básica. Se a sua função fosse eliminada da administração pública, a senhora acha que ia fazer alguma falta? Porque, assim, na verdade, tudo que a gente pergunta, a senhora passa para outra pessoa, sabe? Não é de sua responsabilidade, é do chefe de importação, é da logística. Então, assim, parece que esse modus operandi da administração pública, ela é muito confusa, entendeu? Você não consegue ter um princípio que é essencial da administração pública e que consta na nossa Constituição, que é a eficiência. Então, você tem um monte de função ali que ela se sobrepõe, um passa a responsabilidade para o outro. A gente não consegue chegar, porque, inclusive, nesse sentido, presidente, eu quero solicitar a Vossa Excelência que a gente faça uma cariação entre a fala da dona Regina e a fala, por exemplo, do Ricardo Miranda, porque ele diz que a responsabilidade era sua, como fiscal de contrato. Aí a gente recebe da senhora, não é a sua responsabilidade, é do chefe da importação ou chefe de logística, enfim. Está muito complicado, sabe, a gente poder ter realmente essas informações de forma mais concretas. A senhora não concorda com isso? Não. Como você já soube aqui, a Regina está na fiscalização de contratos do Ministério da Saúde desde a gestão do Michel Temer, quando o Ricardo Barros colocou ela lá. É de se espantar que ela não tenha subido na carreira, agora aí no governo Bolsonaro. Ela continuou no 4º escalão do ministério, merecia ter sido promovida. Porque, olha, ela entendeu direitinho qual é o verdadeiro lema da gestão Bolsonaro. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.